Olá, olá meninos! Como estão? Tudo bem? A Vanoca está boa! Bem-vindos a mais uma história da Vanocas! Bora? Vamos a uma história? Hoje, como anda aí um cheirinho a primavera, não é? Vamos ouvir Tina no Jardim. Vejam, esta menina é muito engraçada. Ela tem muitas histórias. E esta é no Jardim. É de Rosa Rios. Vamos ouvir? Tina sai para o jardim. Que bem que cheira! Choveu muito e a relva está quase da sua altura. Vejam lá. A Tina era muito pequenina. A relva era quase da sua altura. Entre a erva, julga ver as listas de um tigre, mas é só um gato. É um gato vizinho, vejam lá. Ai, ela assustou-se. Mas não, é um gatinho. É um gatinho. Miau! Mais adiante, debaixo de umas folhas, surge uma cabeça coberta de escamas verdes. Um diplodocus! Grita a Tina. Ela pensava que era um dinossauro. Mas não é, não é. É a tartaruga Tuga que sai do seu esconderijo. Pois é, a cabeça da tartaruga, vejam. Ai, ela estava a ter muitos sustos. Primeiro foi o gato, agora a Tuga. Tina dá umas voltas à roda da tartaruga. Assustada, esta esconde-se dentro da sua carapaça. Eu acho que a tartaruga era que estava com medo da Tina. Olhem ali, ela escondeu-se debaixo da carapaça. Pois é. Estica a cabeça, Tuga, dizia ela. Estica a cabeça. Mas acho que ela não queria. De imediato, a tartaruga começa a andar. Lentamente, com a Tina às costas. Olhem para aquilo, que engraçado. Papá, olha, um carro tartaruga, um carro tartaruga. Enrajou ali uma brincadeira tão engraçada. O papá prepara o jardim para a chegada da primavera. Pois é. Primeiro recolhe as folhas secas com o ancinho e depois coloca-as numa caixa. Porque é muito importante nós também guardarmos algumas folhas secas. Eu já vou explicar porquê. Assim, terá adubo quando as plantas precisarem. Exatamente. As folhas secas também servem de adubo para as plantas crescerem. É verdade. Até as cascas das batatas, as cascas da fruta. Podemos juntar tudo e fazer adubo em casa, certo? É para dar força à terra e as plantinhas nascerem muito mais saudáveis e biológicas, pronto, sem outros produtos químicos. Pois é, e é o que o pai da Tina está a fazer, está a guardar as folhas secas para depois servir de fertilizante, ou seja, de adubo para as plantas nascerem com muita vida e cor, não é? Assim terão adubo para pôr. Pois é. Uma vez a terra arejada e adubada, a Tina e o papá plantam as sementes. Pois é. Primeiro temos que mexer bem a terra e meter esse adubozinho. E depois bater as sementes. Que é o que eles estão a fazer. Fazer um buraquinho na terra e meter as sementinhas e tapar. As plantas alimentam-se das substâncias da terra e para viverem precisam de quê? Quem é que sabe? Precisam de água boa e luz. Ou seja, o sol, a luz do dia, não é? Exatamente. Para crescerem. Todos os dias a Tina verifica se os bulbos que plantaram no inverno já começam a brotar, pois, como eu já expliquei noutra história, não é assim de repente, leva algum tempo.
Pois, mas nós temos de ter paciência, não é? Exatamente. Como alguns foram colocados em boiões de vidro, ela consegue observar a transformação que estão a sofrer. Vejam lá. Consegue ver aqui, pelo vidro. Se vocês plantarem em casa num vaso de vidro transparente, conseguem ver as raízes a nascerem. Vejam. Ela está mesmo curiosa. Vem, Tina, vamos plantar ervas aromáticas para cozinhar? Num vaso transparente, colocamos terra e as sementes quase à superfície. Pois é, as ervas aromáticas, aquelas que a mãe e que o pai usam para fazer a comidinha. Pois é, o hortelã, não é? Manjericão, a salsa, os coentros, alecrim, pois é, essas ervas aromáticas que têm um cheirinho tão bom e põe-se na comida e a comida fica saborosa. Pois é, são chamadas ervas aromáticas. E a Tina está a plantar, mesmo à superfície, porque elas são muito pequeninas. Tem que ficar à superfície do vaso. Tens que manter o vaso úmido e longe da luz. Pronto, aqui já temos que pôr dentro de casa para não apanhar muito sol. Elas não precisam de muito sol, as ervas aromáticas. Assim na janelinha da cozinha, assim por dentro, só assim um bocadinho de luz, não muita, para elas crescerem. Pois é, estamos a aprender muita coisa gira. Tina observa o vaso todos os dias. Papá, começaram a brotar. O que são estes fiozinhos brancos? O que é que vocês acham que são estes fiozinhos brancos? Vejam lá. Aqui no vaso, estes fiozinhos. Olha, estão a ver aqui. Estes fios. O que é que acham que é? Pois, exatamente. São as raízes que estão a ganhar. As raízes estão a sair das sementinhas para se agarrarem, para as sementinhas ficarem fortes, não é? E depois começarem a nascer. Exatamente, são as raízes que procuram umidade no fundo do vaso. Elas vão procurar a umidade aqui, que se acumula no fundo do vaso, não é? Pois é. Para crescerem. Ai, olhem a cara da Tina. Ela está mesmo a gostar. Vocês também gostam da primavera? É muito giro, não é? Também gosto. As cebolas e as batatas que o papá tinha armazenado no verão também estão a grelar. A Tina e o papá cortaram-nos aos bocados e procuraram que fique com um ou mais grelos em cada bocado. Isto porquê? Vocês sabem para que é que servem estas batatas com grelos que às vezes nós temos na nossa casa e começam a ficar com aqueles grelos, as batatas, aquelas bolinhas e moles, já assim meio estragadas, que já não dá para usar para cozinhar, mas dá para, vocês sabem, para plantarem na terra. Pois é, foi isso que a Tina fez mais o papá. Pegaram nessas batatinhas com grelos, olha, estão a ver ali? Essas batatinhas com grelos. Estão a ver? Acho assim umas bolinhas para fora, umas raizinhas. Agarraram nessas batatinhas com grelos e sabem o que é que fizeram? Plantaram. Pois é. Pois é. Depois fazem uns sulcos paralelos com a enxada. Estão a ver a enxada? A fazer um caminho para meter a batatinha lá dentro com os grelos. E depois o pai cobre-as com a terra. Quando o verão chegar, terão uma boa colheita de batatas. É verdade. Ai, que coisas giras que nós estamos a aprender. Pois é, e a Tina está a ajudar o papá. É tão bom mexer na terra. Ao entardecer, a Tina rega as plantas. Passado um bocado, esvazia a água que ficou nos pratos, depois para não ficar muita água nos pratos das plantas. Porque depois também muita água, em exagero, também não faz bem às plantinhas. Pois é, isso tem que ser sempre com a ajuda do adulto. Não precisam de pôr muita água nas plantinhas. Muito bem, Vitória, Vitória, acabou-se a história. Perlim, pim, pim, a história chegou ao fim. Boa, palminhas! Gostaram desta história? É muito gira, não é? Eu também gostei. E aprendi algumas coisas por acaso. Eu não sabia
eu não vivo no campo, nunca estive assim muito ligada com a agricultura. Era uma coisa que também podia saber, mesmo não estando ligado à agricultura. Mas as batatas greladas, eu não sabia. Eu aprendi também isso agora. Pois é, as batatas greladas, plantarem e dar mais batatas. Que giro, eu descobri isso agora. Pois é, eu também estou sempre a aprender, todos os dias, como todos nós. Sim? Gostaram? Espero que sim. Quero agradecer à Janeca pela história muito linda. Gostei muito. Mua, mua, mua. Beijinhos, Janeca. Obrigada. Beijinhos para todos os meninos que ouvem a Vanocas. Adeus. Obrigada. Beijinhos. Mua.